Daniel, eu vou colocar mais um elemento na nossa conversa, vou apresentá-lo primeiro a quem nos acompanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas, socorreu há poucos instantes, para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareça se ele autorizou o uso de inteligência artificial em um vídeo exibido na convenção do PL que socorreu no último fim de semana. Isso foi no sábado, para ser mais exato, durante o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Para Moraes, é preciso uma, entre aspas, definição sobre o consentimento ou não do ex-presidente sobre o vídeo. Isso serviria para verificar um possível, abre aspas, novo e grave descumprimento de decisão judicial, fecha aspas, por parte de Jair Bolsonaro, ou um desrespeito à legislação eleitoral por parte de Flávio. Daniel, TSE ou STF que vão definir isso? Aqui, nesse caso especificamente, o pedido de esclarecimento de Alexandre de Moraes é muito mais para a questão criminal ali, de cumprimento de pena, ou seja, as cautelares impostas a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, mas obviamente se conectam e trazem subsídios para outra coisa ali, para a representação que em algum momento vai ter que ser analisada pelo TSE, que é se houve alguma violação da legislação eleitoral. O que está em jogo ali em termos eleitorais? Em 2024, o TSE soltou uma resolução, basicamente ali dando algumas diretrizes e renovada em 2026 sobre inteligência artificial. A postura do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, é um pouco mais permissiva, é a interpretação dele, a linha dele. Mas isso não significa que ele tenha a maioria dos 7 votos no TSE. Qual que é a pegadinha ali no pedido de esclarecimento de Alexandre de Moraes, segundo uma pessoa que já fez essa interpretação? Se a defesa de Bolsonaro diz, olha, eu não tenho nada que ver com aquele vídeo de inteligência artificial ali que foi veiculado na convenção do PL, ele joga um problema no colo da campanha do Flávio Bolsonaro, que pode ser punida no TSE. Se o Jair Bolsonaro disse não por acaso, eu sabia sim, o que é difícil, mas se ele responder isso, ele traz para si a culpa, mas aí na execução da pena ele pode pagar com o fim da domiciliar. Na verdade, na minha leitura, o que a gente tem visto nessa campanha é o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE. O TSE é comandado pelo Nunes Marques, tem o vice o André Mendonça, que são ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, e tem uma visão da campanha eleitoral, né, que eu acredito até que é compartilhado pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros da STJ que estão lá no TSE, menos intervencionista do que a do Alexandre de Moraes, por exemplo, em 2022, que queria regular tudo o que as pessoas estão falando em todo lugar, principalmente em redes sociais. Então, esse é um ponto como uma premissa para a gente introduzir essa decisão. Já tem uma ação no TSE, promovida pelo PT, sobre o uso dessa IA e já respondida pela defesa do Flávio. E tem, pelo menos dos advogados, hoje eu me dediquei muito a tentar entender isso, uma visão de que tudo o que aconteceu ali na IA do Bolsonaro no sábado, ela estaria de acordo, houve 3 advogados eleitorais que não estão vinculados a nenhum grupo político, estaria de acordo com a resolução 23.610, porque era um evento fechado, avisa que é IA, só tinha militantes bolsonaristas ali dentro, e também se a gente for pegar, senhor, não pode fazer IA, se a gente for olhar os sites dos partidos com candidatos a presidente, tem IA para caramba, assim, tem muito IA. Agora, um debate que já está no TSE, né? E o Daniel colocou ali uma dicotomia, né? Que seria uma pegadinha. A própria defesa já se manifestou, acho que no sábado ou no domingo, né? Ou na segunda, né? Dizendo que o Bolsonaro não autorizou, né? Essa é a posição oficial deles, né? Então, a ver como que vai, acho que a resposta aqui da defesa vai ser nessa linha. Mas eu acho que o principal disso aqui
é o Supremo Tribunal Federal, que não está mais no TSE, no caso o ministro Alexandre, tentando exercer ali a função de juiz eleitoral, sendo que não está mais no TSE como estava em 22. Você segue nessa linha também, Lara? Sim, William, eu não sou advogada e falo aqui com muito cuidado, né? Mas eu concordo com essa interpretação que o Caio apresentou. Convenção não é campanha. Convenção é, inclusive, para definir quem vai ser o candidato. Teoricamente, a convenção pode rejeitar o candidato. Então, dizer que aquele vídeo é uma peça de campanha, que é sobre o que a resolução do TSE regulamenta, eu acho que é forçar um pouco a barra. De outro lado, eu acho que a gente também pode questionar o limite da atuação do Alexandre. Mesmo a coisa da carta. Como assim uma pessoa que está presa não pode escrever uma carta? Escrever uma carta, se essa carta vai ser lida, não vai ser lida, sim, a pessoa... Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Até onde pode ir esse nível de interferência do Alexandre? Me preocupa bastante. Não quero com isso dizer que o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, que levou à condenação dele, é algo pequeno, que não é sério. Mas, assim, a gente tem que também resguardar, pensar que a gente está numa democracia e tem valores muito fortes numa democracia que a gente tem que resguardar. Nós estamos, então, diante de uma pretensa, digamos, firula jurídica, na verdade, com uma postura política do Supremo via Alexandre de Moraes, Daniel? William, essa expansão ali da influência ali de uma parte do Supremo, e não é só Alexandre de Moraes, são outros juízes também, tem se dado e se deu de forma muito nítida num caso que pouca gente prestou atenção, que foi a eleição ali para escolher um governador tampão em Roraima. O TSE e o STF divergiram e tem um grupo no TSE, no olhar de muitos advogados, se colocando indevidamente como uma instância revisora do TSE. Importante a gente lembrar que o TSE tem 2 ministros ali que pertencem à carreira da advocacia, como é a distribuição de cadeiras no tribunal, que são ligados, um a Alexandre de Moraes, outra a Flávio Dino. Assim tem votado, aberto divergências frequentemente com Cássio Nunes Marques e André Mendonça, mas o Supremo parece estar entrando cada vez mais em questões eleitorais. A Lara está me pedindo a palavra, prossiga, Lara. Eu acho que se for para a gente entrar nisso, não tem nada mais absurdo do que o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por mais que a gente possa gostar do governador que está lá indicado, não existe nenhuma brecha na Constituição, na legislação brasileira, para que ele fique lá durante todo esse tempo. Isso é uma inovação jurídica sem tamanho do Supremo, né? Então, eu concordo, eu subscrevo o Daniel aí. Eu acho que o Supremo está indo muito além. Eu não me conformo com essa questão do Rio de Janeiro. É simplesmente porque a sociedade inteira está mais confortável com o desembargador no controle do governo do Estado, mas a gente não está prestando atenção do tanto de abertura, de precedente que está sendo aberto para o Supremo escolher quem vai governar os estados, tirando da cartola a regra que ele quiser, a hora que ele quiser, sem nenhum embasamento jurídico. Maranhão também, viu, professora? Maranhão também tem uma série de decisões ali, tanto do Flávio Dino quanto do Alexandre de Moraes, que geram um impacto político muito grande, isso de 2, 3 anos para cá, e que acabam essas decisões pela consequência política. Não estou falando que é o viés originário da decisão, mas acaba tendo um impacto político favorável aos antigos aliados políticos do Flávio Dino. Tem uma série de decisões nesse sentido. Maranhão também incluiria aí como um caso parecido com o Rio de Janeiro.